64. Copie System capítulo 631. Barba Branca, quer fazer um acordo? Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Ser alvo do olhar ressentido de Robin deixou Shin completamente perplexo. Ele não tinha ideia do que havia feito para merecer aquilo. Shin, o navio do Barba Branca foi avistado à frente, informou a Matsuki Toki repentinamente, tirando de seus pensamentos. Ah, os piratas do Barba Branca. A expressão apática de Shin mudou, um lampejo de genuíno interesse brilhando em seus olhos. Então, o velho ainda está aqui fora curtindo a brisa. Ah, o navio do Barba Branca. Ele ainda está bem tranquilo, não é? Ao ouvir falar dos piratas do Barba Branca, um lampejo de interesse surgiu no rosto apático de Shin. Barba Branca ainda navegava pelos mares, mas não sabia que o seu fim estava próximo. Vamos lá cumprimentá-los, decidiu Shin. Tudo bem, respondeu Toki, com um toque de cautela na voz. Contanto que não acabemos brigando com eles. O quê? Você está com medo do Barba Branca? Perguntou Shin, arqueando uma sobrancelha. Ou acha que não somos páreo para a tripulação dele? Claro que não, disse ela, balançando a cabeça. Não estou com vontade de uma briga sem sentido. Porque eu teria medo dos piratas do Barba Branca. Com Shin liderando os piratas cuja, eles eram inquestionavelmente a tripulação mais forte dos mares. Nem mesmo a frota de Barba Branca se comparava. Depois de todos esses anos, Toki ainda não conseguia compreender a verdadeira extensão do poder de Shin. Conforme os piratas cujas se aproximavam, foram avistados pela tripulação do Moby Dick. Pai, aquele é o navio dos piratas cuja lá na frente. Devemos manter o curso? Perguntou Marco, com o olhar fixo na embarcação que se aproximava. Seguir em frente significava um encontro inevitável com Shin Uzumaki. É claro que sim, riu Barba Branca, sua voz ecoando pelo convés. Você acha que eu tenho medo dele? Os piratas do Barba Branca não têm medo de ninguém, disse Marco com um aceno firme de cabeça. Ele então olhou para a profunda preocupação estampada no rosto do velho. Pai, você está preocupado com o Ace? Barba Branca ficou em silêncio. O Ace já está fora há algum tempo, disse ele finalmente, com a voz pesada. Por algum motivo, tenho um mau pressentimento sobre isso. O peso em seu coração era imenso. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Shan quis o visitara recentemente, confirmando seus temores sobre Barba Negra. O homem era muito mais forte do que aparentava, forte o suficiente para ferir um Yonkou. Não se preocupe, pai. O Ace vai ficar bem. Não tem a menor chance contra o Barba Negra, disse Diamond Josu, sua presença imponente transmitindo conforto. Não vamos falar disso por enquanto, disse Barba Branca, voltando seu olhar para o navio que se aproximava. Parece que Shin Uzumaki está vindo direto para nós. Vamos recebê-lo como se deve. Não podemos perder a nossa reputação. Embora admitisse para si mesmo que já não era páreo para Shin, ele não sentia medo. Eles não guardavam rancor um do outro. Porque ele deveria ter medo. Barba Branca. Shin gritou da proa do Pluton, sua voz ecoando facilmente sobre a água. Quanto tempo? Você está com uma aparência bem mais desgastada do que antes. Ele observou um homem corpulento sentado no convés, cuja presença era tão imponente como sempre. Mas os sentidos de Shin lhe diziam outra coisa. Era tudo uma fachada. O corpo do velho estava debilitado. Guararara. Mesmo assim, eu ainda poderia lutar com você até um impasse, pirralho, riu Barba Branca, recusando-se a admitir sua fraqueza. Você está ficando velho e coberto de feridas. Os fuzileiros navais te veem como um alvo prioritário agora. Você deveria aceitar isso, disse Shin com um leve sorriso de quem sabe das coisas. Os olhos de Barba Branca se estreitaram. Ele sabia que Shin não estava apenas conversando por obrigação. Havia um significado mais profundo em suas palavras. A presença dele não é mais a mesma, comentou Hancock friamente. Acho que eu mesmo conseguiria derrotá-lo. Você acha que pode me derrotar, garotinha? A voz de Barba Branca trovejou ao ouvir o comentário dela, seus olhos se estreitando enquanto uma pressão invisível emanava dele. Uma onda de haki do conquistador varreu a área, mas os primeiros a sofrer foram seus próprios homens. Muitos dos piratas mais fracos nos navios ao redor desmaiaram, espumando pela boca.
O Haki do Conquistador não representa uma ameaça para mim, disse Hancock calmamente, liberando sua própria onda de Haki. Eu também tenho isso. Sua aura se intensificou, encontrando a de Barba Branca sem ceder um centímetro. Na verdade, quando se tratava de Haki do Conquistador, Barba Branca não estava no auge absoluto do mundo. Os olhos de Barba Branca se estreitaram ainda mais, e ele soltou um suspiro silencioso interno. Os piratas já estavam em outro nível. Apesar de seu número elevado e das 43 tripulações aliadas sob seu comando, sua própria tripulação não possuía o mesmo poderio militar de elite. Não que seus comandantes fossem fracos, todos eram formidáveis. Mas nenhum deles tinha a presença necessária para realmente comandar os mares. Se algo lhe acontecesse, não havia ninguém que pudesse manter os piratas do Barba Branca unidos. Marco era forte, mas não era um líder daquele calibre. Barba Branca esperava passar o manto para Ace. O garoto talvez ainda não fosse tão forte quanto Marco, mas seu potencial era muito maior. Shin Uzumaki, você não veio até aqui só para bater papo, veio? Perguntou Barba Branca, deixando seu haki diminuir. Hancock fez o mesmo. Eu não vim te procurar. Foi apenas uma coincidência, respondeu Shin. O que você quis dizer com o que disse antes? Insistiu Barba Branca, ainda concentrado no aviso de Shin. Será que os fuzileiros navais realmente planejavam atacá-lo? Parecia plausível. Ele provavelmente era o alvo mais fácil entre os Yonkou naquele momento. Barba Branca, disse Shin, mudando de tom. Quer fazer um acordo? Guararara. Um acordo, você diz? Que tipo de acordo? Perguntou Barba Branca, com uma risada profunda ecoando em seu peito. O restante dos piratas do Barba Branca permaneceu em silêncio. Aquela era uma conversa entre dois titãs. Eles não tinham lugar nela. Posso restaurar você ao seu auge, disse Shin, com um olhar firme e intenso. Em troca, você me dá todo o tesouro que acumulou durante a sua vida. Que tal? Isso é impossível. Você está tentando enganar o papai. Marco gritou imediatamente. Os outros membros da tripulação olharam para Shin com raiva, com expressões que misturavam raiva e descrença. Cale a boca, disse Shin, olhando-os atentamente. Vocês não têm o direito de falar aqui. A força do seu olhar fez com que todos baixassem a cabeça. Ele então voltou sua atenção para Barba Branca. Era com ele que Shin estava fazendo um acordo. Contanto que concordasse, as opiniões dos outros eram irrelevantes. Copie System capítulo 632, Barba Branca em seu auge. Shin, seu pirralho. Posso ser velho, mas não sou senil, disse Barba Branca, com os olhos, repletos de uma sabedoria profunda e indecifrável, fixos em Shin. Você afirma que pode me restaurar à minha melhor forma. Isso é sequer possível. Você decide, respondeu Shin friamente, com um tom inabalável. Acredite ou não. Ponto. Barba Branca o encarou por um longo e pesado momento, o silêncio se estendendo entre eles. Finalmente, um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Muito bem, declarou Barba Branca, com a voz ressoando com uma determinação recém-descoberta. Eu acredito em você. Vou lhe dar todos os meus tesouros pessoais. Mas lembre-se, este é o meu tesouro, não o tesouro dos piratas do Barba Branca. Ele estava disposto a arriscar sua própria fortuna, conquistada com muito esforço, mas jamais tocaria nas riquezas que seus filhos haviam ganho. Seus tesouros eram deles. Negócio. Shin concordou sem hesitar um instante. Na verdade, o tesouro era irrelevante para ele. Outros piratas poderiam matar por uma montanha de ouro, mas ele não tinha utilidade para aquilo. Todo aquele acordo era apenas um pretexto, uma forma de dar uma mãozinha ao Barba Branca, embora não totalmente de graça. Não havia custo algum para o Barba Branca agora, mas no futuro, Shin precisaria que ele fizesse uma apresentação grandiosa e inesquecível. Na história original, Barba Branca havia morrido em Marineford. Velho, doente fora de seu auge. Mas agora, em plena forma, quem sabia como a Guerra dos Cumes se desenrolaria? Essa incerteza justificava o investimento de Shin. Afinal, ele não estava no ramo de ajudar as pessoas de graça. Liberação Yin Yang. Uma esfera brilhante de pura energia vital, tecida a partir das forças fundamentais dos chakras Yin e Yang, materializou-se na mão de Shin. Ele lançou a arma suavemente em direção à Barba Branca, deliberadamente fazendo o arremesso devagar o suficiente para que o velho pudesse se esquivar,
se quisesse. Este era o teste final. Se Barba Branca vacilasse agora, perderia sua única chance. Barba Branca observou o orbe brilhante flutuar em sua direção, seu corpo enorme e imóvel. Ele permaneceu onde estava. No instante em que o chakra entrou em seu corpo, uma onda poderosa, quase violenta, de vitalidade rompeu de dentro dele. Ele sentiu seus ossos envelhecidos se fortalecerem, seus músculos se contraírem e incharem com um poder renovado. Todas as antigas feridas, todas as dores persistentes de décadas de batalhas lendárias, simplesmente desapareceram. A própria força vital que o havia drenado lenta e dolorosamente por anos começou a jorrar com o vigor de sua juventude. Embora sua aparência externa não tivesse mudado, Barba Branca podia sentir a transformação monumental dentro de si. Foi uma ressurreição. Pai, você está bem? Marco e os outros comandantes correram para a frente, com pânico estampado no rosto. Eles tinham visto Shin arremessar aquele objeto misterioso contra o pai e quase o atacaram, pensando que fosse algum tipo de ataque surpresa. Se Shin soubesse o que eles estavam pensando, teria zombado. Se ele realmente quisesse ferir Barba Branca, precisava recorrer a truques tão mesquinhos. Ele poderia tê-lo eliminado abertamente, e Barba Branca teria sido impotente para resistir. Estou bem, disse Barba Branca, cerrando os punhos, com um olhar de puro choque nos olhos. Ele não conseguia acreditar. Shin Uzumaki realmente possuía um poder tão incrível, quase divino. Então era assim que eu me sentia. O poder do meu auge. Fazia tanto tempo que ele não sentia essa onda de força ilimitada. Ele nunca pensou que experimentaria novamente. Obrigado, Shin Uzumaki, disse Barba Branca, com a voz repleta de uma gratidão profunda e solene que transcendia as palavras. Você receberá seu tesouro. Trocar as riquezas acumuladas ao longo de uma vida por esse sentimento. Valia muito a pena. Tesouros costumavam ser importantes para ele, mas agora, tudo o que realmente importava era sua família e ter forças para protegê-la. Não me agradeça ainda, disse Shin calmamente, com uma expressão indecifrável. Meus motivos para ajudá-lo vão além do seu tesouro. Então, o que você quer? Perguntou Barba Branca imediatamente, ficando em guarda. Ele havia recebido um grande presente, mas estava cauteloso. Você descobrirá quando chegar a hora certa, respondeu Shin com um sorriso fraco e misterioso. Não há necessidade de lhe dizer agora. Barba Branca olhou para ele, franzindo a testa diante da resposta enigmática, mas não insistiu no assunto. Muito bem, Barba Branca, mostre seu tesouro, disse Shin, com um tom de leve curiosidade. Estou interessado em ver o quanto um grande pirata como você conseguiu acumular ao longo dos anos. Na verdade, ele estava um pouco empolgado. Um pirata da estatura de Barba Branca, um homem que dominou os mares por décadas, devia ter uma fortuna pessoal capaz de formar montanhas. Claro. Barba Branca se virou e ordenou que os seus filhos trouxessem sua coleção pessoal. A quantidade de ouro, joias e artefatos inestimáveis que eles carregaram para o convés foi suficiente para deixar até mesmo Shin momentaneamente sem palavras. Nada mal, Barba Branca. Você é um homem muito rico, disse Shin, genuinamente impressionado. Ainda assim, ele provavelmente era mais rico, graças ao seu lucrativo acordo com Doflamingo. Então, você se arrepende de ter desistido de tudo isso? Perguntou Shin, com um brilho travesso nos olhos. Comparado ao que ganhei, este é um preço pequeno a pagar, respondeu Barba Branca, com os olhos claros e resolutos. Esse tesouro estava ali parado, acumulando poeira. Mas sentir-se tão poderoso novamente era inebriante. Desde sua batalha com Shin, tantos anos atrás, sua força vinha declinando lenta e irreversivelmente. Agora, ele estava de volta. Ele sabia que ainda não era páreo para Shin, mas tinha certeza de que, além dele, ninguém mais no mundo poderia derrotá-lo. Shin, seu pirralho, disse Barba Branca, com um tom sério e sincero. Independentemente de suas verdadeiras intenções, eu lhe agradeço. Não precisa, respondeu Shin. Já fui pago. Foi uma troca justa. Adeus, Barba Branca. Dito isso, Shin se virou e ordenou que o Pluton partisse, deixando os piratas do Barba Branca para trás. Não entendo seus motivos, Shin, disse Robin enquanto se afastavam navegando. Por que você o ajudou? Seu tesouro, por mais vasto que o seja, não pode valer o preço de restaurá-lo ao seu auge,
Pode. Só quero ver um bom espetáculo, disse Shin com uma risada leve, quase arrepiante. Se não me engano, Ace cairá nas mãos dos fuzileiros navais em breve. E quando isso acontecer, Barba Branca e os fuzileiros navais estarão destinados a uma guerra gigantesca que abalará o mundo. Ele queria ver como um Barba Branca em pleno poder mudaria o resultado da Guerra dos Cumes. Essa era a sua verdadeira razão, egoísta. Copy System capítulo 633. Barba Negra captura Ace. Barba Negra quer se tornar um senhor da guerra. Em seu escritório em Marineford, a expressão do almirante da frota Sengoku era indecifrável. Ele estava, obviamente, bem ciente do incidente com Barba Negra, que estava causando tanto alvoroço nos mares. Como almirante da frota, se ele não soubesse de algo tão grave, os 5 anciãos provavelmente estariam procurando um substituto para ele. Tsuru, qual a sua opinião sobre isso? Perguntou Sengoku, voltando seu olhar para o oficial de Estado-Maior que estava ao seu lado. Do nosso ponto de vista, o desejo do Barba Negra de se tornar um Shichibukai não é algo ruim, disse Tsuru após um momento de reflexão. Atualmente, estamos com 2 Shichibukai a menos. De um ponto de vista puramente estratégico, isso nos beneficia. Ela tinha razão. Os 7 senhores da guerra estavam com 2 membros a menos. O primeiro foi Crocodile, que havia sido morto por Momozaji. O segundo foi Mihawk. Depois que Akainu foi enviado para lidar com ele, ele naturalmente se retirou da organização. Não era da índole de Mihawk permanecer por perto depois que os fuzileiros navais tentaram matá-lo abertamente. Com a saída de 2 membros, o nível de ameaça dos senhores da guerra havia diminuído significativamente. Eles precisavam de um novo recruta poderoso para preencher a lacuna. É claro que eles não podiam simplesmente deixar qualquer um entrar. O candidato tinha que ser forte, mas não muito alinhando com nenhum dos 4 imperadores. Esse Barba Negra, Marçal de Teache, não tinha nenhuma recompensa em seu nome. Tudo o que sabiam era que ele fora membro da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca. Além disso, seu arquivo estava vazio. O fato de uma figura tão desconhecida ter assassinado repentinamente o comandante da 4ª divisão, Tachi, foi um acontecimento significativo. Para ser capaz de matar um comandante da divisão Barba Branca, seja por emboscada ou por pura força bruta, significa que ele não pode ser fraco. Refletiu Sengoku. Ele já estava inclinado a aceitar. Barba Negra havia se tornado um inimigo irreconciliável de Barba Branca. Depois de matar um de seus filhos, Barba Branca jamais o deixaria viver. Agora, eles eram inimigos até a morte. Mesmo assim, precisamos ter cuidado com esse homem, acrescentou Tsuru, num tom que carregava um significado mais profundo. Sengoku compreendeu perfeitamente. A ambição de Barba Negra era claramente imensa. Permanecer oculto por tanto tempo e depois se revelar matando um comandante de divisão. Ele não era alguém para ser subestimado. Se não tivesse objetivos sérios, jamais teria traído Barba Branca. A propósito, Sengoku, Barba Negra disse que vai lhe trazer um presente. Gostaria de saber o que será, disse Tsuru. Vamos ver se ele ao menos tem coragem de mostrar a cara em Marineford. Sengoku levantou-se e caminhou até a janela, com o olhar fixo no porto distante. Poucos dias depois, Barba Negra chegou, audacioso como nunca. Ele não estava sozinho. Pendurado em seu ombro estava o corpo inconsciente e espancado de aço e punho de fogo. Barba Negra era um homem enorme, de aparência rude, coberto por uma espessa camada de pelos corporais e mais alto até mesmo que os 3 almirantes. Marçal de Teache, disse Sengoku, com a voz fria e a expressão impassível. Você realmente teve a audácia de aparecer aqui. Tem ideia de onde está? Zear. Certamente você não tentaria nada contra mim, almirante da frota Sengoku. Eu nem sequer tenho uma recompensa pela minha cabeça, riu Barba Negra, sem demonstrar um pingo de medo. Você é um pirata. Uma recompensa irrelevante. Posso oferecer uma agora mesmo, respondeu Sengoku friamente. Ele estava irritado. Esse homem aparecera em Marineford sem o menor sinal de medo. Será que ele estava zombando deles? Almirante da frota Sengoku, eu quero me tornar um dos 7 Shichibukai, declarou Barba Negra. E isto é o meu presente para você. Ele voltou para seu navio e, sem cerimônia, jogou o corpo inconsciente de Ace no cais. As do punho de fogo. Os olhos de Sengoku se estreitaram,
Um lampejo de genuína surpresa em seu rosto enquanto ele olhava do corpo para a Barba Negra. Você mesmo o capturou? Ele sabia que Yassi não era alguém que se deixava intimidar facilmente. O usuário da Akuma no Mi do Tipologia, a Chama da Chama, já era uma supernova quando partiu para o mar pela primeira vez, chamando a atenção de Sengoku imediatamente. Quando se juntou aos piratas do Barba Branca, tornou-se uma ameaça ainda maior. O potencial de Yassi era imenso. Claro, disse Barba Negra com um sorriso orgulhoso. De volta ao navio de Barba Branca, ele havia desempenhado o papel de um tripulante humilde e discreto. Agora, sua verdadeira natureza, extremamente arrogante, estava totalmente à mostra. Esse era o verdadeiro Barba Negra. Barba Negra, você veio de tão longe. Não tem medo de que eu simplesmente o mantenha aqui? O olhar de Sengoku era penetrante. Ele precisava reavaliar a força daquele homem. Ser capaz de derrotar o As do Punho de Fogo significava que ele era muito mais poderoso do que as informações indicavam. As pupilas de Barba Negra contraíram-se ligeiramente. É claro que ele estava com medo. Mas ele era um jogador por natureza. Ele esperara 20 anos no navio do Barba Branca pela remota chance de encontrar a Fruta Negra. Desta vez não seria diferente. Se perdesse essa aposta, seria enviado para Impel Down. Mas se vencesse, seu grande plano estaria um passo mais perto de ser concluído. Ele poderia recrutar tripulantes poderosos e começar sua conquista do novo mundo. Sua ambição final era se tornar o rei dos piratas. Duvido que o almirante da frota faria uma coisa dessas, disse Barba Negra, forçando uma expressão casual. Além disso, acrescentou, seu sorriso se transformando em um olhar grotesco que revelava vários dentes faltando, uma lembrança de um encontro anterior com Shanks. Tenho um grande segredo para lhe contar. Tenho certeza de que, depois de ouvi-lo, você não estará tão ansioso para me prender. Um segredo? Sobre os piratas do Barba Branca? Perguntou Sengoku, estreitando os olhos. Não se trata deles, riu Barba Negra. Trata-se do Ace. Veja bem. Ace é filho do rei dos piratas, Gold Roger. Sengoku sentiu um choque percorrer seu corpo. Ele encarou Barba Negra, com a mente girando. Estava cético. Todos os parentes de Roger deveriam ter sido eliminados anos atrás. Como ele poderia ter um filho? Copie System capítulo 634. A dor de Garp. O rosto de Garp estava sombrio enquanto ele encarava Barba Negra com um olhar tão frio que parecia congelar o ar. Barba Negra se remexeu desconfortavelmente. Ele sentia aquele olhar gélido desde que trouxera Ace para fora, e se Sengoku não estivesse ali, tinha certeza de que Garp já teria aberto um buraco em seu peito com um soco. Quando ele revelou a linhagem de Ace, a intenção assassina que emanava do velho fuzileiro naval tornou-se quase sufocante. Se a identidade de Ace não tivesse sido revelada, ele teria sido simplesmente capturado e jogado em Impel Down. Ele poderia ter sobrevivido. Mas como filho de Roger, com sangue de demônio nas veias, eles nunca o deixariam viver. Barba Negra, o que você disse é verdade. A voz de Sengoku estava perigosamente baixa. Você sabe o preço de mentir para mim. Barba Negra mal lhe deu atenção. Era o olhar de Garp que realmente o aterrorizava. Ele só havia sentido uma pressão tão intensa vinda do próprio Barba Branca. O herói da marinha não era brincadeira. Mesmo como vice-almirante, o homem era um monstro. Eu jamais mentiria para você, almirante da frota, disse Barba Negra, voltando sua atenção para Sengoku. Eu ouvi com meus próprios ouvidos, do próprio Barba Branca. Ace é filho de Roger. Ele não é meu pai. Os olhos de Ace se abriram de repente. O golpe o deixou inconsciente, mas ele estava acordado agora. Eu só tenho um velho, e esse é o Barba Branca. Ele estava acorrentado com algemas de pedra do mar, seu corpo fraco e impotente. Tudo o que podia fazer era encarar o homem que um dia considerara um amigo. Ele até quisera promover Barba Negra, mas o homem recusara, alegando que não estava pronto. Agora Ace sabia a verdade. Barba Negra era um monstro com rosto humano. Calhe a boca. Um brilho gélido reluziu nos olhos de Barba Negra enquanto ele desferia um soco no rosto de Ace. O golpe não o nocauteou, mas o deixou atordoado. Este não é o lugar para você agir com tanta arrogância. A voz de Garp era um rosnado baixo. Ele raramente se irritava, mas agora estava furioso. Barba Negra sentiu uma onda de poder bruto e indomável emanando de Garp e congelou. Será que eu irritei esse cara antes?
Não, eu sempre mantive um perfil discreto. Ele sabia que Ace era filho de Roger, mas não fazia ideia de que também era neto de Gap. Não por sangue, mas em todos os sentidos que importavam. Ao ouvir a voz de Gap, o corpo de Ace estremeceu. Ele arriscou um olhar para o velho antes de baixar rapidamente a cabeça, tomado pela vergonha. De todas as pessoas que ele havia decepcionado em sua vida, seu avô estava no topo da lista. Sengoku lançou um olhar para Gap, mas não disse nada. Ele sabia por que seu velho amigo estava tão zangado. Sabia que Ace era neto de Gap, não era nenhum segredo. Mas se Ace também fosse filho de Roger, então Gap estava escondendo um segredo de proporções monumentais. Muito bem, disse Sengoku finalmente à Barba Negra. Eu lhe concederei o cargo de Shichibukai. Independentemente de Ace ser ou não filho de Roger, capturar o comandante segunda divisão dos piratas do Barba Branca foi uma grande conquista. Foi o suficiente para lhe garantir o título. Além disso, transformar um inimigo do Barba Branca em um senhor da guerra foi uma vitória estratégica para os fuzileiros navais. Barba Negra partiu, completamente satisfeito com o resultado. Gap, fale comigo, disse Sengoku assim que ficaram a sós. Ele é filho de Roger. Gap permaneceu em silêncio, com o olhar fixo no chão. Você sabe que eu posso descobrir, com ou sem sua ajuda, insistiu Sengoku. O silêncio de Gap foi toda a confirmação de que ele precisava. Gap, se minha investigação revelar uma história diferente da que você me conta, você sabe quais serão as consequências. Então vá investigar, disse Gap, com a voz rouca. Ele lançou um último olhar para Ace, um suspiro profundo escapando de seus lábios, e se afastou, com os punhos cerrados com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Traço. Suspiro. Tsuru, que observava de lado, agora sabia a verdade. Ace era filho de Roger, e Garp sabia disso desde o início, inclusive ajudar a criá-lo. Ela não tentou impedi-lo. Sabia quanta dor ele devia estar sentindo, dividido entre o neto que amava e a justiça que zelava. Vovô. Me desculpe, gritou Ace, forçando seu corpo debilitado a se ajoelhar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Os passos de Garp vacilaram por um segundo, e outro suspiro pesado escapou de seus lábios. Sou eu quem sente muito, disse ele, com a voz embargada por um remorso que cortava mais fundo que qualquer lâmina. Mas ele não podia salvar Ace. Isso ia contra a própria justiça qual dedicar a vida. Ace não culpava. Ele sempre se sentira culpado por ter decepcionado Gap, por ter se tornado um pirata quando seu avô queria que ele fosse um fuzileiro naval. Gap saiu sem dizer mais nada. Ele não suportava ficar. Era sua forma de escapar. Tsuru, investigue se Ace é filho de Roger, ordenou Sengoku, com o rosto sombrio. Não. Pensando bem, farei isso eu mesmo. Tsuru suspirou. Ela sabia que ele não confiava nela, não por causa de seu relacionamento próximo com Gap. Ele temia que ela escondesse a verdade. Com todo o poder dos fuzileiros navais e uma diretiva dos 5 anciãos, a verdade foi rapidamente descoberta. Porcas de Ace era, de fato, filho do rei dos piratas, Golden Roger. Barba Negra estava dizendo a verdade. Espero que Garp não se envolva nisso, disse Sengoku, com profunda preocupação na voz. Ace só sobreviveu graças ao sacrifício de sua mãe e à proteção de Garp. Se o governo mundial descobrisse que Garp havia escondido o filho do rei dos piratas. Copie System capítulo 635. A execução de Ace e a investigação dos fuzileiros navais foi surpreendentemente rápida, com a ajuda dos agentes que os 5 anciãos haviam enviado para auxiliar Sengoku. A verdade foi confirmada. Ace era, de fato, filho do rei dos piratas, Golden Roger. Ele agora estava aprisionado no nível mais profundo de Impel Down. Traço. No escritório de Sengoku, o clima era pesado. Gap, começou Sengoku, com tom grave. Os 5 anciãos me instruíram a lhe dar um aviso. Felizmente, desta vez, eles apenas emitiram uma advertência e não tinham intenção de puni-lo de fato. Você e Roger eram inimigos, disse Sengoku, olhando para seu velho amigo, que encarava o chão. Por que você o ajudaria? Roger e eu podemos ter passado a maior parte de nossas vidas tentando nos matar, disse Garp, com a voz grave e rouca, mas não éramos apenas rivais. Pode-se dizer que éramos amigos. Afinal,
Foram os dois que uniram forças para derrubar o lendário Hoax de Shebeck, relegando-o, juntamente com sua era, aos livros de história. Sengoku não disse nada. Ele compreendeu. Era um laço forjado em batalha, um respeito mútuo entre dois monstros. Roger devia confiar plenamente em Gar para lhe confiar o próprio filho. E ele tinha razão em fazê-lo. Não fosse por Garp, a linhagem de Roger teria sido extinta há mais de 2 décadas. O fato de Ace ter escolhido o caminho da pirataria não podia ser atribuído a Garp, foi uma escolha dele. Tudo bem, não se preocupe com isso, disse Sengoku, colocando a mão no ombro de Garp. Eles apenas deram uma advertência. Não haverá punição formal. Nem mesmo os 5 anciãos puniriam um homem da estatura de Garp levianamente. Ele era o herói dos fuzileiros navais, uma lenda viva com imensa influência e a adoração de inúmeros soldados. Mesmo assim, Sengoku sabia que a confiança que o governo mundial depositava em Garp estava agora destruída. Garp permaneceu em silêncio. Ele não estava preocupado com os 5 anciãos. Ele estava preocupado com Ace. Sengoku, disse Garp, finalmente erguendo o olhar, com os olhos cheios de profunda dor. O que você vai fazer com Ace? Ele será executado, respondeu Sengoku, com a voz desprovida de emoção e os olhos brilhando com uma frieza estratégica. Ace não era apenas filho de Roger. Ele também era filho de Barba Branca. E isso era um fato de importância monumental. Sengoku conhecia o feroz instinto protetor de Barba Branca para com sua tripulação. Ele jamais abandonaria Ace. Essa era a chance dele. Ele usaria Ace como isca para atrair Barba Branca para uma armadilha. Na melhor das hipóteses, ele poderia eliminar um Yonkou. Na pior das hipóteses, ele ao menos apagaria a linhagem demoníaca do mundo. Foi uma aposta brilhante e implacável. Conhecendo Barba Branca, ele cairia nessa armadilha sem hesitar. O amor do homem por sua família era sua maior força e sua maior fraqueza. Você não pode mudar isso? Perguntou Garp, com a voz embargada pelo desespero. Não. Esta também é a vontade dos 5 anciãos, disse Sengoku, em tom definitivo. Garp, não faça nenhuma besteira. Não quero ver você desperdiçar sua vida por um pirata. Eu sei, suspirou Garp, perdendo a vontade de lutar. Não se preocupe, Sengoku. Eu não farei nada. Ele sabia o que Sengoku realmente estava dizendo, não tente salvá-lo. E ele não faria isso. Como fuzileiro naval, sua lealdade era absoluta. Vou vê-lo, disse Garp, levantando-se. Tudo bem. Sengoku ponderou por um instante e então assentiu. Uma simples visita não infringiria nenhuma regra. Após a partida de Garp, Sengoku colocou seu plano em ação. Ele vazou a notícia da iminente execução de Ace para o mundo, mas manteve um detalhe crucial em segredo. A verdadeira origem de Ace. O anúncio foi uma declaração de guerra dirigida diretamente aos piratas do Barba Branca. Ace, apesar de ser filho do rei dos piratas, era apenas um meio para atingir um fim. Parece que o show finalmente vai começar. A bordo do Pluton, cortando as ondas do novo mundo, Shin segurava um jornal, com um leve sorriso no rosto. Toda a primeira página era dedicada à execução de Ace Punho de Fogo, marcada para dali a 7 dias. Isso é obviamente uma armadilha para o Barba Branca, comentou Via, lendo por cima do ombro dele. Uma armadilha bem descarada, aliás. Qualquer pessoa com olhos podia ver. O próprio Barba Branca certamente saberia que era uma armadilha. A questão era, ele ainda cairia nela? Dada sua reputação, a resposta era quase certamente sim. Ele definitivamente irá, disse Shin, com a decisão tomada. Vamos deixar o novo mundo. Com essa notícia, ele não tinha motivos para ficar por ali. Era hora de voltar para o paraíso e garantir um lugar na primeira fila. O Pluton mudou de rumo, rumando para a primeira metade da Grand Line. Seria um confronto entre o Yonkou e toda a força da marinha. Se a história se desenrolasse exatamente como é original, seria entediante. Mas as coisas eram diferentes agora. Barba Branca havia recuperado sua antiga forma. Como isso alteraria o resultado? Ele ainda morreria em Marineford. A incerteza era o que tornava tudo tão emocionante. Estamos voltando para Paradise agora. Os fuzileiros navais estarão nos vigiando como falcões, comentou Robin. Quando é que eles não estão? Shin riu. Não são só os fuzileiros navais. Os 5 anciãos estão sempre observando. Ele não dava a mínima.
O que eles iam fazer? Atacá-lo. Não agora. Com uma guerra contra a Barba Branca iminente, a última coisa que eles queriam era irritar outro Yonkou. Eles conseguiam lidar com um imperador, mas não com dois ao mesmo tempo. E os piratas cuja não era uma tripulação de Yonkou qualquer. Só o Shin provavelmente conseguiria enfrentar os três almirantes e o próprio Sengoku. Então não, Sengoku jogaria pelo seguro. Na verdade, ele provavelmente estava apavorado com a possibilidade de Shin intervir em favor de Barba Branca. Isso seria um pesadelo para ele. Copie-se isto em capítulo 636. Uma mensagem entregue nas profundezas de Impel Down. Um Garp com aparência cansada caminhava pelos corredores do sexto nível, o inferno infinito, escoltado pela diretor, Magellan. Essa era a prisão para os criminosos mais perigosos do mundo, um lugar de onde se dizia ser impossível escapar. Apenas um homem, o Leão Dourado Shiki, havia conseguido escapar. Traço. A voz de Garp, rouca e seca, ecoou no silêncio opressivo. Ace, que estava sentado de cabeça baixa, olhou para cima. Vovô. Lágrimas brotaram imediatamente em seus olhos, escorrendo pelo rosto. Ele estivera pronto para morrer, mas jamais imaginou que veria Garp novamente. A culpa o corroía por dentro. Ele havia traído as esperanças de seu avô, tornando-se um pirata quando Garp queria que ele fosse um fuzileiro naval. Se ele tivesse se alistado nos fuzileiros navais, mesmo que sua identidade fosse revelada, Garp poderia tê-lo protegido. Mas agora, como pirata, ele sabia que o seu avô jamais abandonaria seu dever. Sinto muito, disse Garp, com a voz embargada pela dor, enquanto se sentava de pernas cruzadas em frente à cela. Não posso te salvar. Foi minha escolha, disse Ace, balançando a cabeça. Não é sua culpa. Os dois começaram a conversar, avô e neto, compartilhando uma última conversa no poço mais escuro do mundo. Traço. Ao mesmo tempo, Sengoku recebeu um relatório. Os piratas cuja de Shin Uzumaki haviam deixado o Novo Mundo e foram avistados no arquipélago Sabaody. O que ele está planejando? Aparecer em Sabaody numa hora dessas. A mente de Sengoku trabalhava a mil, tentando decifrar as intenções de Shin. O navio dos piratas cuja atracou e não se moveu desde então. Ele estaria planejando intervir? O pensamento lhe causou um arrepio na espinha. Precisamos nos preparar para a possibilidade de ele se envolver, disse Sengoku a Tsuru. O que você acha? Se Shin Uzumaki decidir intervir, disse ela, com uma expressão sombria, não seremos capazes de impedi-lo. Não era só ele. Se Kaido ou Shanks resolvessem agir, o resultado seria um desastre. Shanks era aprendiz no navio de Roger, lembrou Tsuru. É possível que ele tente salvar Ace. Afinal, Ace era filho de seu antigo capitão. Aconteça o que acontecer, disse Sengoku, com a voz dura como aço, a execução prosseguirá. A linhagem do demônio não pode ser permitida continuar. Ele estava ciente dos riscos. Ainda havia antigos membros dos piratas do Roger por aí. Ele só podia esperar que eles não soubessem a verdade sobre a identidade de Ace. Na realidade, a maioria deles não sabia. Na história original, ninguém tinha ido a Marineford para salvá-lo. Tsuru não disse mais nada. Ela sabia que a determinação de Sengoku era inabalável. Só esperava que isso não criasse uma barreira permanente entre ele e Garp. Traço. No arquipélago Sabaody, Shin estava sentado no bar da Shaki. Do outro lado da mesa, estavam a própria Shiki e o Rei das Trevas, Silver Saileg. Para ser sincera, ter você no meu bar não é bom para os negócios, disse Shaki com um suspiro. Ah, é? Eu imaginaria que minha presença lhe traria algum prestígio. Em vez disso, você me vê como um problema. Shin ergueu uma sobrancelha. Você é um problema, respondeu ela, exasperada. Com você aqui, meu bar vai ficar lotado de agentes da CP0. Se fosse qualquer outra pessoa, ela os teria expulsado sem pensar duas vezes. Mas você não expulsaria Shin Uzumaki assim tão facilmente. Não se você prezasse pela sua vida. Nem mesmo Rayleigh era páreo para ele. Relaxa, não vou ficar aqui por muito tempo, disse Shin com uma risada leve. Só não se esqueça de que as bebidas são por conta da casa. Você não perde tempo, né? Comentou Rayleigh, com um leve sorriso no rosto. Normalmente, era Shaki quem roubava. Era raro vê-la em desvantagem. Tudo bem, suspirou Shaki, derrotada. As bebidas são por minha conta.
Existiam algumas pessoas neste mundo com quem você simplesmente não podia se dar ao luxo de se indispor. Rayleigh, disse Shin, com um tom sério. Eles vão executar o filho de Roger, Ace. Você pretende fazer alguma coisa a respeito? Rayleigh ficou paralisado. Ace é filho de Roger. Ele não sabia. Pouquíssimas pessoas sabiam. Se fosse de conhecimento geral, o segredo jamais teria sido guardado por tanto tempo. Ele mergulhou num silêncio profundo e contemplativo. Se ele fosse mesmo filho de Roger, ele precisava fazer alguma coisa. Shin observou, um leve sorriso brincando nos lábios, depois se virou e pediu bebidas para toda a sua tripulação. Após terminarem, levantaram-se para ir embora. Parecia que ele tinha vindo aqui só para entregar essa mensagem, murmurou Shaki, observando as costas de Shin se afastarem. Rayleigh olhou para ela com uma expressão pensativa no rosto. Você não sentiu nada? Perguntou ela. Ou você realmente acha que Shin Uzumaki só apareceu por acaso para tomar um drink? Você pode ter razão, admitiu Rayleigh após um instante. Ele provavelmente veio aqui de propósito. Mas qual era o objetivo dele? Shin Uzumaki não era do tipo que fazia as coisas sem um motivo. Incapaz de decifrar suas motivações, Rayleigh afastou o pensamento. Rayleigh, você vai mesmo sair da aposentadoria? Perguntou Shaki, com a voz carregada de preocupação. Se você se envolver, sua vida tranquila vai acabar. Ele é filho do capitão, disse Rayleigh, já decidido. Você vai tentar tirá-lo de Impel Down? Não sou tolo, respondeu Rayleigh. Ir para Impel Down agora seria uma missão suicida. O lugar está em Lockdown. Não, terei que coordenar com o Barba Branca. Ele certamente fará algo para salvar Ace. Apesar de Ace ser filho de Roger, e Roger e Barba Branca serem rivais, Barba Branca o aceitou como seu próprio filho. Rayleigh estava otimista. Barba Branca viria. Copie-se isto em capítulo 637, uma ordem dos 5 anciãos Shin. Você foi ver o Rayleigh de propósito, não foi? Para vazar essa informação. De volta a bordo da Pluton, ouvia-se virou para Shin com um olhar cúmplice. Sim, eu fiz, admitiu Shin. Achei que a batalha precisava de um pouco mais de emoção. Se Rayleigh aparecer, as coisas definitivamente ficarão mais interessantes. Claro, não importava muito se Rayleigh decidisse ficar de fora. Um Barba Branca em seu auge era mais do que suficiente para causar uma tempestade. O veterano Barba Branca quase derrotou os fuzileiros navais, uma versão dele em seu auge, pelo menos 30% mais forte. Seria um espetáculo para se ver. Acho que, se quisermos que a situação fique mais animada, é melhor intervirmos, declarou Hancock, com a voz carregada de sua arrogância habitual. Se intervirmos, os fuzileiros navais não terão a menor chance. Shin deu uma risadinha ao ouvir as palavras dela. Hancock, se a gente intervir, vai acabar antes mesmo de começar. Onde está a graça nisso? Uma batalha sem suspense dificilmente valia a pena assistir. Além disso, ele não tinha nenhuma ligação pessoal com Ace. Não havia motivo para ele intervir e salvá-lo. Nami, você tem trabalhado muito ultimamente, comentou Shin, virando-se para uma Nami visivelmente cansada. Seu treinamento estava dando resultado, e sua força havia melhorado significativamente. Grande parte disso se devia ao corpo de sábio perfeito que Shin lhe concedera. Se ela conseguisse pôr as mãos em uma Akuma no Mi poderosa, poderia facilmente se tornar uma lutadora formidável por mérito próprio. Infelizmente, Akuma no Mi poderosas eram raras. Shin tinha uma coleção razoável, mas nenhuma delas era particularmente notável. As verdadeiramente potentes geralmente eram devoradas assim que encontradas. Conseguir uma agora era uma possibilidade remota. Ele tinha várias Akuma no Mi do tipo Zoan, mas a maioria delas era decepcionantemente fraca. É claro, sempre disseram que não existem Akuma no Mi inúteis, apenas usuários inúteis, mas isso é só um ditado bonito. Acreditar nisso cegamente seria tolo. Você vai me treinar? Os olhos de Nami brilharam enquanto ela olhava para Shin. Ouvi era quem vinha orientando seu treinamento ultimamente. Shin não estava diretamente envolvido, pelo menos, ainda não. Certo, eu te treino. Shin pensou por um momento e assentiu. Afinal, ele tinha tempo. Para ser sincero, minha orientação provavelmente não vai te ajudar a melhorar muito mais rápido. A Alvi é uma professora melhor do que eu.
Shin acreditava que, quando se tratava de ensinar, Olvi era superior. Ele podia ser inúmeras vezes mais forte do que ela, mas ser um bom professor não se resumia apenas à força física. Está tudo bem. Não me importo, disse Nami, balançando a cabeça. Se o treinamento dele aumentaria sua força não era sua principal preocupação. Ela só queria que ele fosse o responsável por treiná-la. Nada mais importava. Shin começou a orientar o treinamento de Nami. Entretanto, a convocação dos Shichibukai havia sido emitida. Sengoku ordenou que todos se dirigissem a Marineford. Com os piratas do Barba Branca a caminho e outras ameaças potenciais a serem observadas, eles precisavam de todo o poder de fogo possível. Os Shichibukai haviam colhido os frutos de sua posição. Era hora de provarem o seu valor. O chamado foi feito e a maioria dos Shichibukai respondeu. Os únicos que não apareceram foram Barba Negra e Jinbe. Jinbe, que tinha boas relações com os piratas do Barba Branca e nutria um profundo respeito pelo próprio Barba Branca, recusou-se a lutar contra eles. Como resultado, Sengoku o prendeu, destituiu-o de seu título e o jogou em Impel Down. Alguma movimentação dos piratas do Barba Branca? Perguntou Sengoku. Informando, almirante da frota. Não há nenhum sinal dos piratas do Barba Branca. Eles simplesmente desapareceram, relatou um fuzileiro naval imediatamente. Vamos ver se ele consegue se esconder quando a execução começar, disse Sengoku, imperturbável com o relatório nada ideal. Mesmo que não conseguissem encontrar Barba Branca agora, ele tinha certeza de que o homem apareceria para a execução de Ace. E se, por algum acaso, ele não aparecesse, não seria uma perda para a marinha. Sengoku poderia usar isso para manchar sua reputação. Ele afirma que sua tripulação é sua família, mas nem sequer salva o próprio filho. A reputação de Barba Branca no mundo dos piratas despencaria. Independentemente de ele vir ou não, Sengoku tinha um plano. Ainda assim, ele esperava que Barba Branca aparecesse. Com os preparativos que haviam feito, estava confiante de que poderiam pôr fim à lenda de Barba Branca em Marineford. Eles o observavam há anos e sabiam que seu estado estava se deteriorando. Ele estava constantemente recebendo soro intravenoso, muito diferente do homem que fora em seu auge. Foi por isso que Sengoku decidiu agir. Entre os 4 imperadores, Barba Branca era o alvo mais fácil no momento. Essa era a avaliação de Sengoku. Além disso, Barba Branca era um símbolo. Derrubá-lo enviaria uma mensagem poderosa a todos os piratas, um impedimento que poderia estancar a grande era da pirataria em sua origem. Chamem a Kainu e os outros. Vamos escoltar Ace. Eu mesmo irei, ordenou Sengoku, ajeitando o uniforme. Ele estava levando os 3 almirantes consigo. Isso não foi exagero, foi uma precaução necessária. Se Barba Branca conseguisse interceptá-los e resgatar Ace, os fuzileiros navais se tornariam motivo de chacota. Logo, os 3 almirantes chegaram e seguiram Sengoku até Impel Down. A viagem de Marineford até a grande prisão subaquática não foi longa. Almirante da frota, essa ação contra o Barba Branca não é um pouco imprudente? Perguntou Aokiji a Sengoku. Mesmo que conseguissem derrotar Barba Branca, os fuzileiros navais sofreriam pesadas baixas. Aokiji achava o preço muito alto. E quanto às consequências? Esta é uma ordem dos 5 anciãos. Sengoku lançou um olhar para Aokiji. Era verdade, os 5 anciãos queriam lidar com Barba Branca, e Sengoku havia formulado o plano. Claro, o próprio Sengoku vinha pensando da mesma forma, então suas ambições se alinhavam perfeitamente. Uma ordem dos 5 anciãos. Aokiji franziu a testa, mas não disse mais nada. Se era uma ordem deles, não havia nada que ele pudesse dizer para mudá-la. Aokiji, espero que você dê tudo de si na próxima batalha, disse Sengoku, dando-lhe um tapinha no ombro. Suas palavras carregavam um significado mais profundo. Sengoku sempre quis que Aokiji o sucedesse como almirante da frota, e esta era a sua chance de provar o seu valor. Copie System capítulo 638. A execução começa. Barba Branca chega se Aokiji tivesse um bom desempenho. Com o apoio de Sengoku, seu caminho para se tornar o próximo almirante da frota seria tranquilo. Mas ele tinha concorrência, a Kainu. E parecia que os 5 anciãos favoreciam a Kainu para o cargo. Em termos de apoio, a Kainu claramente tinha vantagem. Sengoku apenas esperava que Aokiji tivesse um bom desempenho. Entendido,
almirante da frota, Aokiji assentiu. A personalidade de Aokiji era um tanto preguiçosa, não chegando ao nível da negligência profissional de Kizaru, mas próxima de Garp. Essa era uma das razões pelas quais os 5 anciãos preferiam Akainu. O grupo chegou à grande prisão subaquática, recolheu o condenado Ace e partiu levando Garp consigo. Garp-san. Aokiji olhou para Garp e soltou um suspiro. A viagem de Impel Down na Marineford foi tranquila. Parecia que os piratas do Barba Branca não tinham intenção de lançar um ataque no caminho. Quer Barba Branca faça algum movimento ou não, ainda precisamos estar preparados. Sengoku transformou Marineford em uma fortaleza de ferro. Os civis foram evacuados, agora era um campo de batalha. Os senhores da guerra também haviam chegado. Aqueles que não haviam chegado agora eram ex-senhores da guerra. Na plataforma de execução, Sengoku lançou um olhar indiferente para Ace e, em seguida, ordenou que o sistema de transmissão Dendemuzi fosse ativado, permitindo que o mundo assistisse. Parece que está começando. Vamos também para Marineford, disse Shin com um leve sorriso, e o Pluton traçou um curso em direção à ilha. Shin, olha. É a frota do Barba Branca. Amatsuki Toki gritou de repente. Ah? Que coincidência. Shin ficou surpreso. Na história original, Barba Branca deveria ter revestido seus navios e lançar um ataque surpresa debaixo d'água. Parecia que ele havia mudado de planos. Por outro lado, com seus poderes restaurados ao máximo, Barba Branca não precisava de ataque surpresa. Talvez estivesse confiante de que poderia enfrentar os fuzileiros navais de frente. Papai, o navio dos piratas Ku já está logo à frente, disse Marco a Barba Branca após avistar a embarcação de Shin. Oh! Barba Branca olhou na direção deles e disse, ignore-os. Estamos aqui para salvar Ace. Salvem o Ace. Vamos lá. Ah! Vamos salvar nosso irmão. O Moby Dick acelerou repentinamente, rumando para Marineford. Atrás dele, seguia uma enorme frota. Não eram apenas os piratas do Barba Branca, suas tripulações subordinadas também estavam presentes. Entretanto, Sengoku já havia revelado ao mundo a verdadeira identidade de Ace. Em todo o mundo, as pessoas que assistiam à transmissão ficaram abaladas. Pensar que o rei dos piratas, Golden Roger, tinha um filho ainda vivo neste mundo foi uma revelação chocante, e muitos tiveram sentimentos contraditórios. Meu pai é o Barba Branca. Ace rangeu os dentes. Ele não nutria nenhum afeto por seu pai biológico, o lendário rei dos piratas. Na verdade, ele o detestava. Se não fosse por Roger, sua mãe jamais teria morrido. Ace, meu irmão. Estou aqui para te salvar. Um grito estrondoso fez Ace estremecer. Ele ergueu a cabeça e viu uma enorme figura verde correndo em direção a eles à distância. Remos. Ace encarou a figura distante. Com um rosto feroz, 2 chifres, longas presas, cabelo vermelho e pele verde clara, ele parecia um demônio. Little Ars Jr. Era descendente da antiga raça dos gigantes, provavelmente parente de Wars, o gigante lendário que morreu na Terra do Gelo e foi posteriormente reanimado como um zumbi por Geku Moria. Fogo! Ordenou Sengoku de sua cadeira, com o rosto inexpressivo enquanto observava o gigante se aproximar. Inúmeras balas de canhão voaram em direção a Little Ars Jr. Uma única bala de canhão poderia não fazer muito, mas com tantas delas, nem mesmo o Ars conseguiria resistir a essa raivada. A quantidade tem uma qualidade própria. Ace observou Little Ars Jr. correr para salvá-lo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles eram de raças diferentes, mas o laço entre eles era real. Em uma situação tão perigosa, o Ars viera salvá-lo, avançando sozinho. Fufufufufu. Nunca lutei contra um gigante antes. Corda parasita. Doflamingo atacou de repente, 5 fios saindo de seus dedos e perfurando o corpo de Ars. A defesa que as balas de canhão lutavam para romper foi facilmente atravessada pelos fios de Doflamingo. Após o ataque de Doflamingo, os outros Shichibukai, como o Kumeji e Komoria, também atacaram. O Ars, já ferido pelas balas de canhão, foi imediatamente abatido pelo ataque combinado dos Shichibukai. Doflamingo chegou a usar sua Akuma no Mi do tipo corda-corda para decepar um de seus pés, e o sangue tingiu o mar de vermelho. O Ars. Ace observou o Ars cair, com os dentes cerrados e os olhos cheios de ódio. Não sou eu que você quer matar.
rugiu Ace, furioso. Sengoku apenas lançou um olhar de relance para Ace. Se o objetivo fosse apenas executá-lo, ele não teria se dado a tanto trabalho. Essa execução pública visava destruir o moral dos piratas e enfrentar os piratas do Barba Branca. A execução do último filho de Roger teria, sem dúvida, um grande impacto. Se conseguissem também derrotar o Barba Branca no processo, o golpe para o mundo da pirataria seria ainda maior. Assim, desde o início, o alvo de Sengoku nunca foi apenas Ace. Boron. De repente, um tremor sacudiu o mundo e ondas gigantescas se formaram no mar, destruindo instantaneamente o perímetro defensivo que haviam estabelecido. É a fruta do tremor do Barba Branca, disse Sengoku, levantando-se e voltando seu olhar para Aokiji. Se essas ondas atingissem a costa, ele e os outros melhores combatentes ficariam bem, mas os fuzileiros navais comuns seriam dizimados. Menor era do gelo. Maior. Aokiji liberou uma onda de ar frio. O tsunami que se aproximava foi instantaneamente congelado, juntamente com o próprio mar. Traço. Então esse é o poder de um almirante. Incrível. Os piratas do Barba Branca são páreo para eles. Eles provavelmente estão entrando numa armadilha. No arquipélago Sabaody, inúmeros piratas se reuniram para assistir aos eventos em Marineford. Alguns deles, ao verem o poder de Aokiji, ficaram chocados. Seria essa a força dos melhores combatentes da marinha. Era um poder que eles não poderiam enfrentar. Alguns até perderam a vontade de lutar. Alguns piratas ficaram tão abalados que chegaram a cogitar abandonar a vida de pirataria. Se por acaso se deparassem com um almirante, eles e seus navios seriam congelados instantaneamente. Era perigoso demais. Tiveram que mudar de carreira. Alguns dos piratas menos ambiciosos decidiram abandonar a vida de pirata depois de testemunharem o poder de um almirante. Os civis, por outro lado, aplaudiram. A maioria deles desprezava os piratas. Copy System capítulo 639. Começa a guerra do Cume. A glacial de Aokiji congelou instantaneamente o tsunami e o mar ao redor, mas no instante seguinte, o gelo se estilhaçou. O Moby Dick rompeu os destroços congelados, avançando em direção a Marineford. Guararara. Ace, o Pulse está aqui para te salvar. Barba Branca empunhou Murakumojiri, sua naginata, e brandiu em direção a Marineford. O único golpe rasgou o oceano, as águas se dividindo de forma tão completa que o próprio fundo do mar ficou visível por longos e angustiantes momentos. Pai. O rosto de Ace se iluminou de alegria. Ele pensou que nunca mais veria seu pai. Garp olhou para os piratas do Barba Branca, com um lampejo de esperança nos olhos. Ele se pegou desejando que eles conseguissem resgatar Ace. Todos têm um lado egoísta, mesmo em nome da justiça, e sentimentos pessoais são difíceis de ignorar. Ace, vamos te tirar daí num instante. Os fuzileiros navais não podem nos parar. Ao ouvir as provocações dos piratas, o rosto de Sengoku ficou lívido. Ser tão arrogante até mesmo ali. Eles claramente não tinham respeito pelo quartel-general da marinha. Fogo, Akainu ordenou aos fuzileiros navais, com a voz desprovida de emoção. Para esta guerra, os fuzileiros navais haviam preparado um arsenal de inúmeras balas de canhão. Um bombardeio em grande escala teve início. O navio de Shin acabara de chegar, bem a tempo de ver os fuzileiros navais abrirem fogo contra os piratas do Barba Branca. A luta já começou. Ainda bem que não estamos atrasados, disse Shin, sentado na proa e observando o caos se desenrolar. Shin, quem você acha que vai ganhar? Perguntou Hancock, com a curiosidade aguçada. Shin deu de ombros. Essa é difícil. Não posso dizer com certeza quem sairá vitorioso. Nenhum dos lados estava fraco. Tanto os piratas do Barba Branca quanto os fuzileiros navais eram forças formidáveis. É claro que, em termos de força bruta de combate, os fuzileiros navais tinham a vantagem, mas seu lado também tinha sua parcela de preguiçosos, como Garp e aquele vagabundo do Kizaru. Garp certamente não lutaria a sério. Mesmo se lutasse, se conteria. Assim como na história original, se Garp não tivesse se segurado, não haveria como Luffy resgatar Ace. Ace só morreu no final porque sacrificou a própria vida. Caso contrário, o sacrifício de Barba Branca teria sido suficiente para salvá-lo. Na história original, a Guerra dos Cumes foi um fracasso total para os piratas do Barba Branca. Barba Branca morreu, e Ace também.
Mas e agora? Quem poderia prever? Shin não tinha como prever o resultado. Tudo dependia do desempenho de Barba Branca. Que tipo de poder ele seria capaz de liberar em seu auge? Sengoku, você só sabe planejar. Se tem coragem, vem atrás de mim. Que tipo de homem se aprofundaria com meu filho? O olhar de Barba Branca estava fixo em Sengoku. O golpe que Barba Branca desferira momentos antes fora bloqueado, pelo próprio Sengoku. Após se transformar em um Buda dourado gigante, as ondas de choque de Sengoku não eram desprezíveis. Sua força talvez não se comparasse à de Barba Branca, mas certamente ele era capaz de bloquear um de seus ataques. Sengoku. Shin Uzumaki também está aqui, Tsuru lembrou de repente. Um fuzileiro naval avistou a chegada de Shin e imediatamente a informou. A expressão de Sengoku endureceu. Ele não esperava que Shin realmente aparecesse. O que ele está fazendo? Nada por agora, respondeu Tsuru, balançando a cabeça. Que bom. Vamos torcer para que ele fique fora disso. Sengoku só podia rezar. Se ele decidisse intervir, Sengoku não poderia impedi-lo. Ignore-o por enquanto. Concentre-se no Barba Branca. Algo nele parece diferente. Sengoku encarou Barba Branca à distância. Embora ele parecesse o mesmo, a sensação de ameaça que manava havia aumentado drasticamente. Barba Branca, sem obter resposta de Sengoku, deixou transparecer sua raiva. Saltou de seu navio para Marineford, sua aura pressionando todos os fuzileiros navais presentes. Ele não usou a Ki do Conquistador, era um ataque indiscriminado que nocautearia seus próprios homens com a mesma facilidade que os inimigos. Shin, por outro lado, o dominava a tal ponto que conseguia evitar fogo amigo. Inúmeras cicatrizes, grandes e pequenas, cruzavam o corpo de Barba Branca, um testemunho de uma vida inteira de batalhas. A simples visão delas bastava para dizer a qualquer um que Barba Branca era uma força da natureza. Menor grande erupção. Maior. Sem ver ninguém se mover contra a Barba Branca, Akainu atacou primeiro, lançando um punho de magma em sua direção. A rocha derretida poderia derreter um navio de guerra de aço. Mesmo Barba Branca seria vaporizado se fosse atingido diretamente sem se defender. Diante da lava que se aproximava, a resposta de Barba Branca foi simples e direta, um único golpe de sua naginata. Ele revestiu Murakumojiri com a Ki do armamento, mas o seu era único. Enquanto a Ki dos outros se manifestava em preto, vermelho ou até mesmo roxo, o de Barba Branca era completamente incolor. A maioria das pessoas nem conseguia vê-lo quando ele usava. A lâmina cortou o punho de magma, forçando Akainu a recuar. A força do golpe enviou uma onda de choque pelo corpo do almirante. Força monstruosa, comentou Akainu. Normalmente, era ele quem era chamado de monstro, mas depois de sentir o poder aterrador de Barba Branca, sabia que ainda estava um passo abaixo. Se fosse como na história original, a força dele seria comparável, embora o poder de Barba Branca, já idoso, estivesse severamente diminuído. Mas agora, Barba Branca praticamente podia esmagá-lo. Akainu sozinho não tinha a menor chance. Eu sabia. Meu instinto estava certo. Barba Branca parece estar de volta ao seu auge, disse Sengoku, sombriamente. Desde o momento em que Barba Branca afastou Akainu com um golpe sem esforço, ficou claro que seu poder era ainda maior do que se imaginava. Será que as informações estavam erradas? Mamãe, devemos ajudar o papai agora? Perguntou Evil à senhorita Baquin. Ao ouvir a pergunta do filho, a expressão da senhorita Baquin congelou. Ajudar o Barba Branca? Nem pensar. Pelo jeito, o velho estava acabado. A senhorita Baquin conhecia Barba Branca, eles até serviram na mesma tripulação uma vez. O Evil era mesmo filho dele. Mas, dadas as circunstâncias, não havia a menor possibilidade de ela ficar ao lado dele. Barba Branca não tinha tempo a perder com eles. Ele estava enfrentando o ataque combinado dos três almirantes. Juntos, eles conseguiram detê-lo temporariamente. Mas agora, os navios dos piratas do Barba Branca haviam chegado à costa e seus guerreiros mais fortes estavam desembarcando. Temos que ajudar o papai. Marco, envolto em chamas azuis, avançou em direção aos três almirantes que cercavam Barba Branca. Após ter comido a fruta da fênix, Marco estava destemido, avançando sem medo através de uma saraivada de ataques. Ele foi atingido várias vezes, mas isso não pareceu fazer diferença.
Qualquer ferimento que ele sofresse cicatrizava no instante. Enquanto tivesse fôlego, Marco era tão difícil de matar quanto uma barata, não, ainda mais resistente. Copie System capítulo 640. Se deve morrer, isto não é o que eu esperava. Shin observava o desenrolar da grande guerra com uma expressão de surpresa no rosto. Ele havia presumido que seria uma luta equilibrada, ou que os fuzileiros navais teriam a vantagem. Mas a situação agora era diferente. Embora os piratas do Barba Branca estivessem em menor números, eram eles que estavam levando a melhor. Marco tinha ido ajudar Barba Branca, mas foi mandado embora pelo próprio. Barba Branca agora lutava sozinho contra os 3 almirantes. E não só estava se defendendo bem, como os estava subjugando. Era uma visão incrível. Parece que Barba Branca em seu auge é uma verdadeira força da natureza. Shin não pôde deixar de comentar. Estou quase tentado a participar, comentou Hancock, observando a batalha. Se você quiser, fique à vontade. Shin não se importava. Ele se contentava em assistir, mas se Hancock quisesse lutar, ele não a impediria. Acho que vou passar, disse Hancock, balançando a cabeça. Prefiro ficar aqui com você. A expressão de Momozagi era complexa. Ela ativou seu haki da observação, concentrando-se inteiramente em sua figura irmã, Tsuru. Embora não fossem parentes de sangue, Tsuru sempre a tratou melhor do que uma irmã de verdade. Momozagi jurou protegê-la, acontecesse o que acontecesse. Se Tsuru estivesse em perigo, ela agiria imediatamente. Quanto aos outros fuzileiros navais, ela não era mais uma deles. Depois de tanto tempo infiltrada, ela realmente se tornara membro dos piratas cuja não tinha intenção de voltar. Ino observava a batalha com uma expressão igualmente conflituosa. Ela queria ajudar os fuzileiros navais, mas um olhar para Shin a fez desistir da ideia. Ina vai descansar. Ela se virou e voltou para sua cabine. Claramente, ela não suportava ver os fuzileiros navais sofrerem enquanto ficava parada sem fazer nada. A vantagem dos piratas é apenas temporária. Isso porque eles pegaram os fuzileiros navais de surpresa. Assim que se recuperarem, os piratas do Barba Branca é que estarão em desvantagem, disse Ouvia, analisando o campo de batalha. Com sua fruta do estrondo aprimorando seu haki da observação, ela tinha uma visão clara de toda a situação. Você tem razão. Os 7 Shichibukai estão apenas fazendo o mínimo necessário. Se eles realmente ajudassem os fuzileiros navais, os piratas do Barba Branca é que estariam perdendo terreno. Shin concordou com a cabeça. A vantagem atual dos piratas do Barba Branca devia-se inteiramente ao próprio Barba Branca, que sozinho conteve os 3 almirantes. Se tivessem liberdade para agir, os piratas do Barba Branca sofreriam pesadas baixas. Os almirantes eram todos usuários de logia, e sua maior força residia em seu poder destrutivo, especialmente em grandes áreas. Piratas mais fortes talvez conseguissem resistir aos seus ataques, mas os mais fracos seriam aniquilados. Mas, no geral, os fuzileiros navais tinham vantagem numérica. Os vice-almirantes do quartel-general da Marinha entraram na luta, enfrentando os comandantes dos piratas do Barba Branca. Marco estava sendo contido por 2 vice-almirantes, o que o impedia de fazer qualquer outra coisa no momento. Salvem o Ace! Gritou Barba Branca para sua tripulação depois de derrubar Kizaru. O objetivo deles ao virem para Marineford não era lutar contra os fuzileiros navais, mas sim salvar Ace. Contanto que conseguissem fazer isso, a vitória seria deles. Ace, estamos indo atrás de você. Um grupo de piratas avançou em direção à plataforma de execução. Este não é lugar para vocês correrem descontroladamente. Sengoku rugiu, transformando-se em sua forma de grande Buda. Uma única onda de choque lançou os piratas que avançavam pelos ares, cuspindo sangue sem nenhuma capacidade de combate. Alguns morreram instantaneamente. Maldito Sengoku! Vista lançou um olhar furioso para Sengoku, cujos irmãos acabavam de ser mortos pelo almirante da frota. Ele abandonou a luta contra o Flamingo e avançou contra Sengoku. No entanto, Vista também não era páreo para ele. Sengoku era velho, ainda mais velho que Barba Branca, mas não demonstrava sinais de estar perdendo o ritmo. Sua força não havia diminuído muito. Outra onda de choque, e Vista ficou gravemente ferida. Vista, você está bem? Marco abandonou imediatamente sua própria luta e correu para o lado de Vista,
envolvendo em chamas azuis. Embora as chamas da regeneração tivessem um efeito mais fraco nos outros, ainda assim ajudaram a acelerar a recuperação de vista. Josué, vá salvar o Ace. Nós vamos detê-los, ordenou Marco. Josué havia comido a fruta diamante, o que lhe conferiu uma defesa incrível. Ele era capaz de resistir aos ataques de onda de choque de Sengoku. Garp, é hora de você agir, disse Tsuru para ele. Os 5 anciãos estão observando esta batalha. Garp se levantou com um suspiro e se moveu para bloquear um dos comandantes dos piratas do Barba Branca. Ele não fez mais nada. Com a força que tinha, ele poderia ter lutado contra o atual Barba Branca sem estar em desvantagem, mas não o fez. Ele simplesmente escolheu um comandante e nem sequer lutou a sério. Garp está se contendo de propósito, não é? Os 5 anciãos observaram a batalha através do Dendemuse visual, com os rostos tomados pela raiva. Parece que Garp quer passar o resto da vida em Impel Down, resmungou Saint Tambaron Venus juro. De acordo com os relatos, Shin Uzumaki também está lá. O que vocês acham? Perguntou Saint Garcia Saturno aos outros. Como ele ainda não agiu, significa que não quer. Não há necessidade de irritá-lo, disse o pastor Júpiter. Vamos ficar esperando ele agir? Mesmo que ele não esteja lutando agora, quando lutar, será tarde demais, disse São Marcos Marte, franzindo a testa. Shin Uzumaki, só por estar ali, já representava uma grande ameaça. Envie a ordem, disse Saint Topimão Arcuri após um momento de reflexão, dirigindo-se a um agente da CP. Mesmo que não consigamos aniquilar os piratas do Barba Branca, não podemos deixar Ace escapar. Ace precisa morrer. Ace Punho de Fogo tinha que morrer. Não por ser filho do rei dos piratas, mas porque aquela execução era para ele. Se lhe fosse permitido viver, toda aquela história se tornaria uma piada. Para preservar sua autoridade, Ace tinha que morrer. Mesmo que não matassem Barba Branca, tinham que matar Ace. Se os fuzileiros navais perdessem a honra, os piratas só se tornariam mais arrogantes. Se necessário, talvez tenhamos que tomar uma atitude nós mesmos, acrescentou o ancião São Jai Garcia Saturno. Sim, se necessário, os 5 anciãos não ficariam de braços cruzados. Essa situação estava gradualmente saindo do controle deles. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.